sou a Alessandra Lúlio, sou nutricionista. Vim falar para vocês sobre um assunto de abordagem muito ampla, que foge um pouquinho da nutrição convencional, aquilo que normalmente os nutricionistas falam. Eu trabalho há muitos anos com nutrição clínica, atendendo meus pacientes em consultório, ouvindo muitas histórias, e a partir disso eu comecei a entender o mecanismo que gere, né, as escolhas das pessoas com relação aos seus hábitos alimentares. Que esse é meu mundo, a alimentação, é isso que eu trabalho, né? Porém, com o passar de alguns anos, e assim, curiosa que sou, eu comecei a olhar um pouquinho mais, um pouco além da questão do corpo. Ou seja, as pessoas elas fazem escolhas alimentares a partir da indicação de profissionais como eu, nutricionista, para que elas estejam melhores, para que elas melhorem alguma coisa nelas. Por exemplo, todos normalmente, buscam saúde, buscam equilíbrio fisiológico, né? E principalmente buscam resultados estéticos quando vêm procurar o apoio nutricional. Ou seja, emagrecimento é uma das maiores pedidas em consultórios, né? Ganho de massa muscular para aqueles que fazem atividade física, que tem um apelo estético maior. Ok, sempre buscas válidas, né? E a gente tem essa pegada, né, de estar bem esteticamente. O Brasil é um dos maiores consumidores de produtos de estética do mundo, tá? Maior no ranking de cirurgias plásticas. A gente tem uma atenção muito grande voltada a essa parte estética com relação à alimentação. Porém, a minha grande indagação nesse sentido sempre foi: será que nós temos hoje que nos preocupar, temos a possibilidade, até o direito de nos preocupar tanto com esse lado estético, e mesmo também, vou até um pouco mais fundo, com a nossa saúde especificamente e exclusivamente, né? Ou a gente tem que olhar para a alimentação, para as nossas escolhas de uma forma mais ampla, né? Por quê? Porque hoje a gente sabe, nós temos paralelo a esses anseios nutricionais, dietéticos. Se a gente olhar, fizer um panorama 360 graus do que está acontecendo no nosso planeta hoje, no mundo, que no final das contas, como muita gente não pensa, existe uma conexão entre tudo, tá? Desde a parte energética que envolve a vida no planeta, como também a questão da subsistência. Ou seja, nós dependemos de basicamente de tudo que vem da base do planeta, né? Da terra, da água, do ar, para que nós possamos ser vivos, né? Para que nós possamos, além de sermos vivos, estarmos vivos, né? Sermos saudáveis e também sermos esteticamente agradáveis. Enfim, se você olhar um pouquinho mais amplo, abrir o leque da forma com que você pensa em alimentação, você vai entender que existe uma conexão muito grande entre o que está acontecendo no nosso planeta, o que está acontecendo hoje em termos de desequilíbrios ambientais e aquilo que a gente escolhe para a gente comer, tá? Então, olhando dessa forma, a nutrição para mim, ela abriu um leque 360 graus. Eu não consigo mais pensar na minha saúde independente, eu não consigo pensar no meu abdômen tanquinho, sem olhar para o que está acontecendo ao meu redor, sem entender os impactos que as minhas escolhas alimentares estão gerando na matriz alimentar, que é responsável pela produção do meu alimento, que vai matar minha fome, que vai me nutrir e que vai manter o equilíbrio, a minha saúde. Esse mesmo alimento é aquele que nos salva, mas dependendo de como ele for produzido, dependendo da escassez que pode ser gerada através disso, ele pode ser nossa ameaça também. Então, alimentação e nutrição tem muito a ver com o planeta. Passei a estudar muito sobre isso e entender todos esses impactos. Hoje existem vários e vários projetos no mundo. O Brasil ainda está muito atrás nesse sentido, em olhar, né, a parte da alimentação e a reciprocidade que existe nisso com relação à saúde do planeta, tá? Hoje nós vivemos um país que tem um sério problema de escassez que vai ser gerado daqui a alguns anos, tá? Nós temos uma relação de não cuidado com a matriz alimentar do nosso país, né? Que hoje trabalha em cima de monocultura, trabalha com base em químicos, né? Será até quando nós vamos ter solo, nós vamos ter água e nós vamos ter ar suficiente para poder manter essa produtividade e garantir que nós tenhamos alimentos? Até onde vai a influência
de todos esses químicos que nós estamos usando, desde da manipulação genética de sementes até o cultivo com base em agroquímicos, agrotóxicos, tá? Isso, o uso de metais pesados, a mineração, tudo envolvido, que vai cair na água, que vai regar a planta que você vai comer, tá? Hoje a gente sabe, alarmantemente, que as incidências de câncer no Brasil cresceu muito nas últimas 2, 3 décadas, tá? E a relação que a gente vê nisso exclusivamente é com a nossa qualidade de vida, influenciada pelo que a gente come, pelo que a gente bebe, pelo que a gente respira. Tá? Então é isso, eu vim aqui hoje, eu não vim dar uma aula apresentando soluções, eu vim levantar e questionar algumas coisas. Tá? O Brasil hoje, né, é grande produtor de carne, que é a nossa maior venda em termos de PIB, em termos de balança comercial. Para a produção de carne, a gente precisa e depende exclusivamente da monocultura de soja e de milho. Você sabia que 80% dos grãos produzidos no Brasil vão para alimentação animal e não é diretamente para a produção de alimentos humanos? Tá? Quando se fala a soja, a gente vê a soja como a principal ingrediente da ração animal. Quando eu falo animal, estou falando de boi, eu estou falando de alimento de aves, como o frango, estou falando de peixes que são criados em criadouros e outros animais, tá? A gente sabe hoje que para a produção de todos esses alimentos, principalmente da produção de proteína animal, a gente tem um gasto ambiental muito alto, tá? O uso de água para a produção de proteína animal é mais de 20 vezes maior do que o uso de água para a produção de proteínas vegetais. A gente tem uma emissão de gases gerado tanto pelo desflorestamento, que esse já é um problema que envolve terra também. A gente vê todas essas questões brasileiras, desmatamento da Amazônia, do nosso cerrado, tá? E do nosso Pantanal. Por quê? Porque existe desde a abertura de espaço para as pastagens, como também e principalmente para a plantação de grãos. Então, ou seja, existe o desflorestamento, que muitas vezes é feito através de queimadas, isso gera um aumento muito grande de emissão de gases na atmosfera, tá? Que acaba com o nosso solo, e todos esse solo ou é pastagem ou é monocultura de soja e milho, que vai causar o quê? Uma exaustão desse solo, tratado quimicamente para alta produtividade, né? Isso é uma das grandes ameaças que nós temos no Brasil. Até quando nós vamos conseguir produzir alimento dessa forma? Tá? Então, falei já de ar, né, que a gente tem uma emissão de gases muito alta, tanto pela produção, pelas queimadas, como também pela própria, no caso do boi, que nós somos grandes exportadores de carne bovina, nós temos um problema dos ruminantes que emitem, né, gases que alteram o efeito, alteram a nossa camada de ozônio, que a gente chama de gases de efeito estufa, tá? A gente fala em metano, a gente fala em butano, a gente fala o próprio CO2, tá? Será que a gente precisa, né, de tudo isso? Será que a gente não poderia rever algumas coisas? Até quando a nossa balança comercial é mais importante do que a saúde da população? Até quando a gente vai olhar para o presente, gerando maiores recursos financeiros hoje, deixando para frente um problema muito grande em geração daquilo que é importante e primordial para a vida, tá? Nós temos hoje o que a gente fala de sistemas insustentáveis de geração de alimentos. Ou seja, os sistemas de monocultura, a base de agrotóxicos e transgenia, que a gente não sabe até que ponto, né, a gente vai criar um problema muito sério no ecossistema. Porque a partir do momento que a gente pega uma floresta e a gente derruba para plantar um grão, a gente derruba a floresta que tem uma biodiversidade, que se autoalimenta de forma harmônica, como só a natureza sabe fazer, e a gente domina isso no sistema de monocultura. Paralelo a isso, existe naquele ecossistema, naquele bioma, existem vários animais, que podem ser os animais que a gente até acha lindo, maravilhosos, são os mamíferos, os macacos, né? A gente tem as aves e tudo mais, só que além deles, a gente tem um mundo de outros animais que estão habitando dentro do solo, que fazem toda essa harmonia acontecer. São os animais, as bactérias, os fungos, tá? Os insetos que habitam ali. Quando você tira essa floresta, você coloca a monocultura, você mexe em todo esse equilíbrio, tá? Essa monocultura vai alimentar o animal. Você sabia que existem 5 animais, que são aqueles que a gente mais come, né? Que servem para alimentação, para o uso humano? A gente está falando de gado, a gente está falando de aves, a gente está falando em porcos, a gente está falando em peixes, e a gente está falando na parte
também dos ovinos, né, que são as ovelhas, os cabritos e tudo mais. São 5 animais, tá? Que estão a gente tem hoje 70 bilhões de animais, né, sendo abatidos por ano para alimentar 7 bilhões de pessoas. A gente tem 70 bilhões de animais abatidos de 5 únicas espécies, tá? Em detrimento do lugar de vida e de equilíbrio que é gerado de tantos outros animais, né, que criam o que a gente chama de ecossistema, em que está tudo interligado. A gente está vivendo a 6ª grande extinção de espécie, ou seja, essas espécies que estão perdendo habitat, que estão sendo mortas pela influência química dos grandes pulverizadores de agrotóxicos e dos solos contaminados, das águas contaminadas, tá? Estão gerando uma escassez de condição de vida para tantas espécies, tá? A última grande extinção em massa, né, e as outras que houveram aí, que a gente tem historicamente catalogado, elas ocorreram por razões naturais. A própria natureza, né, teve alguns colapsos e causou, por exemplo, a gente sabe dos vulcões, a gente sabe das questões de temperatura, tá? Desta vez é uma extinção muito grande de muitas espécies que está acontecendo a comando dos homens. Então, se a gente sabe que hoje mais de 70% dos problemas ambientais que a gente tem vivido hoje, que tem relação com ar, com terra e com água, está diretamente ligada com a nossa alimentação, né, na forma com que a gente se alimenta e as nossas escolhas diretamente, eu acho que a nutrição, ela deixa de ser olhar só para dentro. Ela primeiramente olha para fora. Ela vai buscar o equilíbrio do meio ambiente. Por quê? Eu tenho um lema que eu sempre falo, né? Não existem, não tem como existir pessoas saudáveis em um planeta doente. Você é reflexo daquilo que aconteça no planeta, por mais modernidade que nós tenhamos. Nós temos alimentado um sistema extremamente ligado ao consumo, que é o sistema capitalista que vem lá da Revolução Industrial, que a gente aumenta tudo em produtividade, a gente produz muito, a gente barateia preço, né? Só que até que ponto tudo isso é importante para o ser humano, para a vida do ser humano? A gente tem vivido a industrialização da alimentação em que nos distanciou das raízes da nossa alimentação. Eu falo isso porque eu sou uma grande defensora da alimentação natural, tá? É na base, é lá na terra, através das frutas, das verduras, dos legumes, dos cereais, das sementes, das castanhas, né? E minimamente manipuladas. Quando você pega um cereal e você moe, você faz uma farinha, você faz o pão. Quando você tem um óleo, você espreme. Desculpe, quando você tem uma semente, você espreme, você faz um óleo. A partir do momento em que isso tudo aconteceu de uma forma harmônica, nós usávamos muito pouco recurso natural para produzir nosso alimento. Quando a gente passou para a economia em escala e a produção em escala industrial dos alimentos, a gente quis gerar padronização, em que todos os sucos têm o mesmo sabor, em que todas as farinhas têm a mesma cara, e a gente busca sempre, de uma forma irresponsável, em primeiro lugar o paladar. Então o pão mais fofinho, o alimento mais crocante é aquele de que as pessoas escolhem mais. As pessoas não olham, né, para o alimento da forma como ele vem, nem conhecem e nem olham com o objetivo dele. Qual o objetivo de comer? É nutrir-se. Para a gente se nutrir, a gente precisa de nutriente. A gente não precisa somente de paladar. Não estou distanciando o paladar de nutrição de forma nenhuma, porque o ser humano também é gerido por prazer. A gente busca, tá, o melhor do alimento da forma mais palatável. Mas olha por trás de tudo isso e vai lá para trás, como ele foi produzido, qual o impacto que ele gerou na matriz alimentar, tá? Quanto de água foi utilizado. Existe outra maneira de eu poder cultivar esse alimento, preservando melhor a minha matriz alimentar? É onde eu entro na valorização do alimento orgânico. É um alimento que o alimento orgânico, além dele, todo mundo fala, o que é o orgânico? O orgânico é um alimento sem agrotóxicos, sem químicos, também é isso. Só que ele vai muito mais. Além de ele te produzir, que ele ser produzido sem uso de agroquímicos, ou seja, ele não tem a contaminação, né, química, né, de fertilizantes, químicos, de pesticidas, de todos dessas substâncias que são usadas para aumentar a produtividade, que a gente sabe são substâncias que a ciência tem comprovado, estão diretamente ligadas, né, aos problemas de saúde que a modernidade tem enfrentado, como por exemplo a alta incidência de câncer
na população brasileira, de acordo com a grande quantidade de agrotóxicos que nós consumimos. Vocês sabiam, um dado de 2014 do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, que nós brasileiros, né, esse dado saiu em 2014, mas é um dado de uma pesquisa de 2010. Nós consumíamos, porque já passou, hoje nós somos em 2016, a gente tem, já com certeza esse número é maior, a gente consome 5,2 quilos de agrotóxicos per capita, por cabeça no Brasil. Onde vai parar toda essa química, gente? Tá? Esse número, ele aumentou significativamente a partir do momento que nós nos tornamos o maior produtor de carne do mundo. É a partir do momento que nós aceitamos a transgenia de sementes como o milho e como a soja, que é a nossa maior cultura, e a partir disso, essa transgenia exige maior quantidade de químicas para ter maior rentabilidade. Então a gente tem todo... É fácil, se você olhar de uma forma simples e concisa para os problemas de saúde da humanidade, a gente está vendo que tem total ligação com aquilo que está acontecendo lá na lavoura, né? Então, como a gente pode dissociar? Como que o nutricionista como eu, a gente pode simplesmente falar assim, coma isso ou como aquilo, se a gente não tem essa base anterior? Então, buscar o alimento mais simples, que é aquele alimento que tem uma base vegetal. Em inglês fala-se plant-based food, tá? Valorize os grãos, valorize as raízes, as frutas, as verduras, os legumes, as sementes, tá? Procure a proteína vegetal. Ou seja, a gente sabe, tá? Eu sou vegetariana e eu trabalho com vegetarianismo há muitos anos, tá? Sou esportista também, tenho massa muscular, ou seja, fala-se de forma tão displicente das proteínas vegetais, tá? A gente vive num mundo que hipervaloriza as proteínas animais, até porque tinha muito. Isso alimenta um poderio econômico muito grande. Mas para que consumir tanta proteína animal? Nós não temos necessidade. Nós brasileiros e a população mundial de forma geral, principalmente a de maior poder aquisitivo, consome muito mais proteína animal do que deveria. A gente é displicente, a gente não olha que lá no reino vegetal a gente tem todos os grãos, as leguminosas, feijões, lentilhas, ervilhas, grão de bico, a própria soja, todos os subprodutos derivados da soja. A gente tem os cereais, a gente tem a quinoa, a gente tem as sementes, como semente de abóbora, semente de girassol, o gergelim, o amendoim, a gente tem as oleaginosas, as verduras verdes escuras. A gente tem muitas fontes de proteína, a gente tem fontes de ferro, a gente tem fontes de cálcio, tudo no reino vegetal. A gente sabe que se a população humana passar a consumir prioritariamente mais proteína vegetal, alimentos de origem vegetal em geral, buscando a proteína vegetal e diminuir a quantidade de alimentos de origem animal, a gente vai buscar maior sustentabilidade, a gente vai conseguir ter um equilíbrio ambiental, causar menos danos à natureza, ao meio ambiente, ao ecossistema, de uma forma geral. A gente não é pregar o vegetarianismo como uma forma ideológica de compaixão animal, como a maioria das pessoas provam, né? E tentam convencer, que eu acho válido. Porém, assim, eu tô falando aqui em equilíbrio ambiental de uma coisa que as pessoas não olham e que dá, sim, de forma extremamente saudável, né, de se conseguir buscar uma alimentação de base mais vegetal, que prioriza, né, o alimento mais local, o alimento que está lá próximo da sua casa. Por que no Nordeste você vai consumir uma fruta cítrica que venha de não sei de onde, se você tem o caju? Então é assim que a gente tem que trabalhar. Consumo local, prefira o alimento produzido pela sua comunidade, vá a feiras, vá a postos de entrepostos que vendem a produção local, incentive o agricultor da sua região, que é o agricultor familiar, para que ele more no campo e que ele produza alimentos de forma orgânica e sustentável, tá? É de pequenininho que a gente vai conseguir muitas coisas, né? A gente buscando uma alimentação mais vegetal, uma alimentação local, de pequenos produtores, principalmente orgânicos, a gente já está fazendo um grande passo para a sustentabilidade acontecer. E, né, existe um estudo, um trabalho muito grande que acontece na Itália, que eu faço parte disso, que é um centro de estudos entre alimentação e meio ambiente, que fala que uma alimentação mais vegetal, uma alimentação com base em origem vegetal, ela é boa para você e boa para o planeta. Porque a gente tem maior incidência de fibras, de micronutrientes, de fitoquímicos, menor incidência de gorduras saturadas, menor incidência de colesterol, quando se opta por uma alimentação de base vegetal, tá? Então, assim,
Qual é o meu recado geral? Que a gente não pode olhar a alimentação, tá? Só da boca para dentro. A gente tem obrigatoriedade em olhar em todos os impactos e como foi produzido esse alimento, para que a gente cuide da gente em paralelo, deixando, né, a nossa matriz alimentar forte e saudável também, para que ela continue sempre produzindo nossos alimentos de qualidade. Não adianta alta produtividade sem qualidade para a gente alimentar um câncer e não alimentar pessoas, tá? Acabando com toda a biodiversidade, né? E estragando todo o equilíbrio harmônico maravilhoso e magnífico que a natureza tem, tá? Nós dependemos da terra, nós vivemos dela, nós somos um ser que pertence a um ecossistema. Nunca, por mais moderno que nós sejamos, tô aqui fazendo uma aula online gravada do meu iPhone 6, tá? Nós somos modernos. Não tô aqui falando pra gente voltar à idade da pedra. Eu estou falando pra gente ser inteligente, usar toda essa modernidade de uma forma extremamente responsável e tirar o melhor proveito de tudo. Pra gente, pro nosso planeta e pra todo mundo que depende dele. Esse é meu recado. Obrigada por vocês.